Boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Cuiabá. É um privilégio para mim estar aqui falando aos irmãos. Glorifico a Deus pela oportunidade. Amados, é o momento agora de prestarmos culto ao Senhor, de dedicarmos esse tempo aqui ao Senhor, tá? Mas antes disso, separe sua Bíblia, compartilhe o link do culto com seus amigos, com as pessoas que você está evangelizando, tá? E agora, após fazer isso, aí você separa o tempo para prestar culto ao Senhor, dedique, entronize o Senhor dentro da sua casa para que você preste um verdadeiro culto, um culto que agrade ao coração do nosso bom Deus. Deus tem sido maravilhoso conosco, tem nos guardado e é o momento de prestarmos culto a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em nossas casas, mas reunidos, cultuando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, consagramos esse culto ao Senhor e que esse culto chegue, suba até o Senhor como aroma agradável, Pai Santo. Em nome de Jesus, Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações, que o seu louvor fale aos nossos corações, ó Deus, ministre aos nossos corações e que possamos, após esse culto, ser melhor do que fomos até o início deste culto, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, boa noite, paz do Senhor. Chegou a hora de fazermos a nossa leitura bíblica. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 103. Minha versão é NVI. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Amados irmãos, vamos adorar ao Senhor. Cantem, louvem, ergam suas mãos. Exalte o nome do Senhor agora neste momento. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor
tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade me levas no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade me levas no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos, neste momento, passar a momento da oração pelos enfermos. Mas antes de orarmos, eu queria só ler o texto bíblico aqui na carta de Tiago, capítulo 5, que diz: Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Queridos, Tiago nos recomenda aqui para que nós oremos, as autoridades da igreja possam orar pelas pessoas que estão enfermas. No entanto, é interessante o que ele diz aqui no versículo 15, que a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o curará, o Senhor o levantará. Nenhuma cura, queridos, pode ser operada sem a fé no Deus que salva. Por isso, inúmeras vezes, Jesus, ao curar o leproso, ao curar o cego, ao curar o coxo, ele disse: a tua fé te salvou. Então, nós devemos sim orar pelos enfermos, mas é necessário que nós tenhamos fé que Deus não somente cura, mas essencialmente salva o homem, porque Cristo veio morrer na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Então nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, sejam aquelas cometidas pelo Covid, sejam aquelas cometidas por outras enfermidades, crendo que Deus pode salvá-las, mas também curá-las. Eu queria que você neste momento fechasse os seus olhos e orasse comigo. Senhor, nós estamos orando agora por todas as pessoas que estão enfermas, sejam elas acometidas pelo coronavírus, sejam elas acometidas por outra enfermidade qualquer. Tu conheces, ó Deus, aqueles nossos parentes, familiares, amigos, irmãos em Cristo que estão agora enfermos, ó Deus, e nós os apresentamos diante do Senhor. Todos eles
Não podemos citar o nome deles todos aqui, porque seria uma lista extensa, mas nós os apresentamos. Alguns estão em estado mais grave, internados nas UTIs, outros em um estado melhor, internados em leitos dos hospitais, alguns estão em tratamento em suas casas. Nós os apresentamos diante do Senhor, ó Pai, e rogamos que pela Tua infinita misericórdia o Senhor coloque as Tuas mãos, o Senhor repreenda, meu Deus, a enfermidade desses corpos, em nome de Jesus. Que, ó Deus, os vírus, as bactérias, as infecções sejam curadas, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, e que Tu possas também trazer a salvação àqueles que estão enfermos e que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Oramos, ó Deus, pela cura física, mas essencialmente pela cura espiritual dessas pessoas, ó Deus, que nós estamos agora colocando diante do Teu altar. Cure-as, ó Deus, mas salve-as. Em nome de Jesus, nós oramos para a Tua glória. Amém. Amém. Amados irmãos, é o momento agora do nosso culto que nós temos o privilégio de adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. É o momento nesse momento agora que todo o país sofre com essa pandemia, é um momento em que a palavra do Senhor precisa continuar avançando, a igreja tem suas obrigações e também temos muitas famílias que temos assistidos, né? E assim a igreja conta com a sua fidelidade nos seus dízimos e a generosidade em suas ofertas, amém? Vamos ler aqui 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Diz assim, amados: Mas isto digo, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. O que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Então, amados, é o momento agora de nos alegrarmos com o privilégio que temos de adorar o Senhor, dizimando e ofertando. Vamos orar agora, consagrando nossos dízimos e ofertas. Senhor Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada irmão que oferta e dizima nesta casa, Senhor. Nós consagramos a Ti, Pai, os dízimos e ofertas aqui depositados, ó Deus. Consagramos as mãos que administram esses recursos, ó Deus, para que venham glorificar o Teu santo nome, assistindo as famílias necessitadas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos, consagrando os dízimos e ofertas e também, Deus, pedimos, ó Pai, àqueles que não podem, ó Deus. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas, ó Deus, tiveram seus negócios fechados, até mesmo fechados, ó Deus, encerrados suas empresas. Deus, abra uma porta na vida das pessoas que estão necessitando agora, com emprego, trabalho, empresas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, ó Deus, e
e nos rendemos a Ti, que sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve a oração do necessitado e há de abrir uma porta na vida de cada um para prosperar, ó Deus, a vida dos nossos irmãos e daqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Neste momento eu tenho uma mensagem especial para os meus queridos adolescentes, né? Nós nos encontramos todas as segundas no nosso PG e como a gente tem conversado, nós estamos no momento, né, no meio de toda essa pandemia, no momento em que nós não sabemos o que fazer, né? Como nós conversamos no mês de julho, foi o nosso tema, o que fazer quando não sabemos o que fazer. E a gente pode perceber que nesse momento de pandemia, ninguém sabe o que fazer. É um momento totalmente novo, um momento em que nós nunca passamos, não vivemos isso, nunca na história, né? Na nossa história. E o que eu tenho para dizer para vocês é que quando nós não sabemos o que fazer, nós temos que recorrer, temos que buscar a Deus. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso refúgio e Ele é aquele que nos dá ânimo, né? Então, quando a gente está triste, eu sei que vocês que estão aí, né, numa era totalmente digital, talvez até esse excesso de compromissos digitais estejam um pouco nos saturando, né? Então, não desanimem, levanta, dá um pulo, corre, né? Canta uma música, dá uma agitada e vamos levantar a cabeça e seguir em frente, né? Como a Gisele sempre diz, minha companheira aqui também, né? No Ministério dos Adolescentes, nós nos renovamos com vocês, né? Quando nós nos encontramos com vocês, vocês nos renovam, vocês nos dão ânimo e eu estou aqui hoje em nome, né? No meu nome, da Gisele e do Fábio, para dizer isso para vocês, para mostrar para vocês que vocês fazem a diferença em nossas vidas e que vocês tenham ânimo. Amém? Agora vamos louvar ao Senhor com alegria, exaltando o nome dEle, para que Ele sinta que nós não estamos apenas assistindo a uma gravação, mas o adorando com todo amor e com toda alegria. Vamos louvar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando
restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam reinando no coração de cada um de vocês. Hoje, dia 2 de agosto, neste domingo, estamos aqui para dar encerramento a essa série de mensagens sob o título Confiando em Deus em Tempos Difíceis. Estamos ancorados na mensagem profética de Abacuque e durante o mês de julho eu ministrei no capítulo 1, trabalhando o diálogo entre Deus e Abacuque. No capítulo 2, a resposta do Senhor, onde afirma ao profeta e a todos aqueles que seguem ao Senhor que devemos caminhar neste mundo confiados em Deus. Ou seja, o justo viverá pela fé e ele não pode retroceder. E o cristão não é daquele que retrocede para a perdição. Pelo contrário, é daquele que avança para a salvação, conforme o encorajamento da palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. E hoje eu quero encerrar com Abacuque capítulo 3, e nós não vamos ler o texto no início, nós vamos ler gradualmente o texto. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa mensagem, nessa leitura, para que você possa entender a exposição do texto da palavra de Deus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, ou acessasse a Bíblia, seja pelo smartphone, seja pelo tablet, no capítulo 3 do profeta Abacuque. O capítulo 3 do profeta Abacuque, ele termina a sua profecia com um salmo de adoração.
ele começa com uma oração em forma de louvor e adoração. E é apropriado que este profundo diálogo entre o profeta e Deus, que ele faz nos capítulos 1 e 2, agora se transforme em oração e adoração, principalmente daquilo que ele ouvira no capítulo 2, no verso 20, da parte de Deus, que ele disse: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está entronizado no seu santo templo. Então, depois de se surpreender com os planos do Senhor, o que mais o profeta Abacuque deve fazer, a não ser submeter-se ao Senhor em oração? Apresentar uma doxologia, apresentar um elogio, um louvor, uma adoração. Por isso que esse capítulo 3 é chamado de Salmo de Abacuque. E nós devemos aprender com Abacuque quando nos encontramos em realidades desconcertantes, as mesmas realidades que ele percebeu e estava experimentando nos dias dele. Ele via que o pecado graçava no meio do próprio povo de Deus. Ele viu que muitas coisas erradas estavam acontecendo, mas ele não perdeu a fé. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi buscar respostas em Deus. E aí eu queria ler com vocês, a princípio, os versos 1, 2 e 3 do capítulo 3, que diz: o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom, o santo vem do monte Parã. No versículo 2 aqui, o profeta confessa que ouviu o relato sobre o Senhor, mas agora ele está admirado com as obras do Senhor, com aquilo que Deus revelou para ele nos capítulos 1 e 2, que ele iria fazer com relação ao povo de Judá, que é o povo de Deus, e ao povo babilônico, que é o povo antagonista do povo de Deus. O povo babilônico que Deus usaria para disciplinar o seu povo, mas que era um povo terrível, pior do que o povo de Judá, e que Deus também julgaria, como nós ministramos no capítulo 2, há 15 dias atrás. E ele diz assim: Senhor, estou perplexo, eu estou admirado com tudo o que ouvi, não somente sobre aquilo que o Senhor vai fazer, mas sobre o Senhor, sobre quem é o Senhor. É como se ele estivesse dizendo: eu ouvi, mas agora eu vejo tudo aquilo que Deus havia revelado para ele. Então, nesse diálogo, nessa busca de Abacuque ao Senhor, ele cresceu na fé, ele amadureceu. Por isso que nós não podemos fugir aos paradoxos, às ambiguidades, aos confrontos da vida. Quando ficamos perplexos com muitas coisas que estão acontecendo em nossa volta e fingirmos que nada está acontecendo. Quando nós levamos as nossas questões, as nossas inquietações ao Senhor, nós também podemos ouvir a Deus por meio da sua palavra e amadurecermos na nossa jornada com Cristo. E ele aprendeu muito sobre Deus e agora ele está perplexo com tudo aquilo que ele acabara de ouvir. E o profeta começa com a sua oração reconhecendo essa natureza
impressionante de Deus. E ele faz um tríplice pedido aqui nos versos 1 e 2. Ele pede 3 coisas ao Senhor. A primeira, ele pede para que o Senhor reavive a sua obra. Segundo, que o Senhor revele esta obra, aquilo que ele vai fazer, tanto em Judá quanto na Babilônia, ao seu povo. E terceiro, ele pede para que o Senhor use de misericórdia, que em meio à sua ira, ele possa usar de misericórdia. A ira de Deus é aquele atributo de Deus onde ele revela a sua justiça, punindo os nossos pecados. E é a ira legítima, justa de Deus contra o pecado. Como diz Romanos capítulo 1, que o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela sobre todos os homens, se manifesta com justiça, porque Deus não pode suportar o pecado. Inclusive, no capítulo 1 de Abacuque, ele faz esse questionamento a Deus: Senhor, os teus olhos são tão puros que não conseguem enxergar a podridão da sociedade de Judá? E Deus não é como nós, como diz o Salmo 50. Deus enxerga a nossa podridão, a podridão da sociedade, a podridão do mundo. Ele enxerga os nossos pecados. E ele revela isso para o profeta Abacuque. Eu não estou incólume, eu não estou fechado no meu trono de mármore, não estou isento do que está acontecendo, distante do que está acontecendo. Eu estou vendo. E eu vou disciplinar o meu povo, mas eu vou fazer mais coisas ainda. Eu vou também julgar a nação ímpia, que é a Babilônia. Mas aí, quando ele ouve essa revelação de Deus, para aquilo que Deus vai fazer no meio de Judá, ele diz assim: Senhor, eu quero apelar para a tua misericórdia, que na tua ira santa e justa, o Senhor se lembre da sua misericórdia. Isso me faz lembrar do Salmo 118, quando o salmista também diz isso, em outras palavras. Senhor, lembra-te de que nós somos pó. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, ou seja, o leste do Oeste, afasta de nós as nossas transgressões. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Como um pai que se compadece dos seus filhos, compadece-te de nós. É isso que o salmista diz no Salmo 118. E Abacuque aqui está novamente apelando para a misericórdia de Deus, em meio à sua santa e justa ira. Senhor, lembra-te da tua misericórdia quando fores punir o teu povo. Senhor, a tua misericórdia é o equilíbrio, Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, assim, que sem a piedade de Deus, o povo seria destruído. Sem misericórdia, não haveria oportunidade de arrependimento, da manifestação da graça de Deus. E é interessante isso, porque Jonas não entendeu isso. Quando Jonas profetizou a sua mensagem de juízo sobre os assírios, sobre a cidade de Nínive, a capital da Síria, ele esperava que Deus mandasse fogo depois dos 40 dias. Mas o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, e Deus teve misericórdia. Ele fez uso da sua misericórdia. Na sua ira, ele se lembrou da sua misericórdia. E eu vou dizer uma coisa, querido. Nos dias de hoje, quando nós estamos contemplando o que está acontecendo na igreja e também no mundo, é muito apropriado que nós, como cristãos, ao mesmo tempo que estamos
clamando e reivindicando pela justiça de Deus sobre a igreja e sobre o juízo de Deus sobre o mundo, que nós apelemos também para a misericórdia de Deus, quando estamos orando pela igreja e orando pelo mundo. Como Cristo fez com relação aos seus algozes, ofensores. Pai, não os trate dessa maneira. Pai, que o Senhor possa perdoá-los porque não sabem o que fazem. O próprio Estevão, diácono, homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, quando estava morrendo, apedrejado pelos fariseus, ele clamou também, pedindo ao Senhor: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu sei que nós temos aquela atitude de buscarmos por justiça, queremos justiça quando somos injustiçados, e é importante nós buscarmos por justiça. Faz parte da bem-aventurança cristã, porque bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas que a nossa fome e sede de justiça seja a fome e seja a sede de justiça pela justiça de Deus, e não a nossa, não com as nossas próprias mãos, mas que nós possamos também manifestar o atributo de Deus através do fruto do Espírito, que é a misericórdia. Porque a misericórdia é não darmos às pessoas aquilo que elas merecem. A justiça é dar às pessoas aquilo que elas merecem. E aqui, o profeta Abacuque está dizendo: Senhor, eu sei que a nação de Judá, eu sei que o teu povo merece punição, mas usa de misericórdia. Não nos destrua, não acabe conosco, não acabe com a nossa nação. Que nós possamos nos lembrar de clamar pela misericórdia de Deus quando estamos orando por aqueles que nos ofenderam. Uma segunda coisa importante aqui no Salmo de Abacuque é que a partir do verso 3 até o verso 15, nós vemos um salmo de exaltação deste Deus poderoso e que vem para vingar o seu povo. Esse Deus vitorioso. Os versículos 3 a 15 são de gênero poético e constituem 3 divisões. A primeira divisão trata da libertação de Deus ao seu povo no passado, a partir dos versos 3 ao 7. A segunda divisão dessa poesia estão nos versos 8 a 11, onde Deus vem para libertar o seu povo de uma maneira cósmica, mundial. E ele abala céus e terra para que isso aconteça. E depois, nos versos 12 ao 15, essa profecia poética, ou essa poesia profética, eu poderia dizer assim melhor, ela trata da libertação de Deus num cunho mais, numa dimensão histórica do povo de Deus, especialmente tratando com os inimigos do povo de Deus, que é a nação babilônica. E os versos 3 ao 7, eu queria ler com você nesta hora, diz assim: Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom, o santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Aqui nos versos 3 a 7,
ele está lembrando dos feitos salvadores, libertadores de Deus no passado. Especialmente a libertação do povo de Israel do Egito, indo até o Monte Sinai para fazer uma aliança com Deus por meio da lei que o Senhor deu a Moisés. Mas também essas passagens aqui, dos versos 3 ao verso 7, também pode se referir a um Deus que vem para libertar o seu povo de uma maneira inesperada. Como Deus já tem agido de uma maneira inesperada, Ele está dizendo: o Senhor vai vir de uma maneira que nós não esperamos e vai dar a libertação para o seu povo. E quando nós lemos o capítulo 45 do profeta Isaías, que tem lá a profecia da libertação do povo de Israel do cativeiro, diz que, de repente, da noite para o dia, o rei Ciro assinou um decreto dando liberdade para o povo de Judá retornar para a cidade santa. E aí o Salmo 126, que é um salmo correspondente a esse contexto do regresso do povo para a cidade de Jerusalém, ele diz assim: quando o Senhor restaurou o nosso cativeiro, quando o Senhor nos libertou do império babilônico, nós estávamos como quem sonha. Por quê? Porque de repente nós dormimos cativos e acordamos livres para voltarmos para a nossa terra. Então, a resposta de Deus na nossa vida, muitas vezes, ela vem da noite para o dia. Ele faz o milagre. Ele dá uma resposta inesperada. Ele restaura as coisas. Ele restaura o nosso casamento, restaura a nossa família. Como o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É interessante isso, né? Deus vai chegar e Ele usa a figura do passado, da libertação de Israel, para se apoiar nesse Deus que liberta hoje também. Nos dias dele Ele cria também. Essa poesia do profeta Abacuque ainda nos leva a pensar numa libertação cósmica. Os versos 8 a 11 fala sobre o abalo dos céus e da terra para Deus libertar o seu povo. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste o teu arco e tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O abismo, o grande abismo, clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e tua lança reluzente faiscava. Os versículos 8 a 11 descrevem uma batalha cósmica do Senhor, esse guerreiro divino que vence os poderes do mundo, os poderes cósmicos. O Senhor vencerá os poderes das trevas. Aqui os rios, as montanhas, os mares, o sol e a lua serão todos afetados pela vitória, pela vitoriosa vinda do Senhor em julgamento contra os pecadores e trazendo libertação para o seu povo. Mas também tem uma linguagem escatológica, tanto para os dias próximos ou o futuro próximo de Abacuque, quanto também para a vinda do Senhor no final dos tempos. E quando nós lemos a profecia de Apocalipse, nós vemos também esse retrato de Abacuque, onde Deus está abalando céus e terra. Ele está vindo, mas antes ele está abalando céus e terra, anunciando a sua volta para manifestar o seu juízo contra os pecadores e para libertar a sua igreja, libertar o seu povo, para estar para sempre com ele.
E essas palavras e essas imagens que Abacuque tem numa visão trazem conforto e segurança ao profeta. A certeza de que Deus virá e que Deus trará justiça e que Deus libertará o seu povo. Todas aquelas queixas do profeta Abacuque no capítulo 1 serão atendidas pelo Senhor. Os problemas elencados, levantados pelo profeta, estarão sendo respondidos aqui. E assim como Deus agiu no passado para libertar o seu povo, Ele age também no seu povo, nos dias de hoje, para libertar o seu povo, para cuidar da sua igreja, os seus ungidos, a menina dos seus olhos. Nós estamos vivendo um momento em que temos percebido com mais ênfase uma perseguição contra a igreja. E você precisa se consolar na certeza de que Deus virá. O mesmo Deus que veio nos dias de Abacuque, que veio sobre o povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, nos dias do rei Ciro, lá na Babilônia, é o mesmo Deus que está conosco hoje, e Ele virá para julgar as nações da terra e para livrar o seu povo de todo o mal. Amém, querido? Uma outra coisa importante aqui é a libertação histórica do povo de Judá. Porque se nos versos 8 a 11 a libertação é mais no âmbito cósmico, nos versos 12 a 15 parece que a libertação é mais no âmbito histórico mesmo. Veja os versos 12 a 15, dizem assim: marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Ungidos aqui é o povo de Deus, todo o povo de Deus, o povo de Judá. Esmagaste a cabeça dos perversos, e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como o vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Interessante isso, né? Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. E aqui essa parte do poema foca no líder dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus. Está falando do rei Nabucodonosor, está falando do rei da Babilônia. E aqui há 6 declarações nos versos 12 a 15, como o poder vitorioso do Senhor vem sobre os seus inimigos. Diz que Deus marcha pela terra com ira. Mais ainda, diz que Ele pisa essas nações. Diz que Ele vai libertar o seu povo. Diz que Ele esmaga a cabeça dos perversos. O verso 14 diz que com as armas dele, Deus vai destruir o líder daqueles que avançaram contra o povo de Deus, pensando que o povo de Deus seria uma presa fácil. Isso me faz lembrar do Salmo 124, que diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam passado por cima de nós. Mas graças a Ele, graças ao Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, mas como um pássaro que se livra do laço do passarinheiro, nós escapamos e estamos livres. E aí o Salmo 124 encerra dizendo assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não importa se os inimigos estão vindo contra nós, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor está conosco. E isso faz toda a diferença.
É interessante que a ira de Deus aqui é dirigida contra as nações que oprimiram o povo de Deus. E Deus derrota totalmente os poderes cósmicos e terrestres para libertar o seu povo. Pense bem nisso. Deus está abalando céus e terra, abalando os poderes cósmicos e os poderes terrestres para salvar o seu povo. Assim como ele fez com o povo dele no Egito, assim como ele fez com o seu povo na Babilônia, ele também fará com o seu povo nos últimos dias. Você crê nisso? Às vezes pode parecer muito tempo até isso acontecer. É por isso que na primeira epístola do capítulo 3, Pedro vai dizer que muitos estão tendo a volta do Senhor como tardia. Estão questionando aonde está a sua promessa. Mas nós precisamos crer que assim como Deus agiu no meio do povo de Judá, nos dias do profeta Abacuque, Deus agirá, o Senhor voltará para julgar as nações e libertar o seu povo de uma vez por todas. O Senhor nos dará uma vitória completa, e o Senhor é exaltado, porque Ele é o Salvador do seu povo em todas as gerações. O Deus que salvou o seu povo no Egito, o Deus que salvou o seu povo na Babilônia e o Deus que salvará o seu povo de uma vez por todas. Ele é o Senhor exaltado que salva o seu povo em todas as gerações. Porque a nossa aliança com Ele é uma aliança eterna por meio de Jesus Cristo. O Senhor não abandonou e nunca abandonará a sua igreja, o seu povo. E Abacuque termina a sua profecia, a sua palavra, o seu salmo com um consolo profético. Nos versos 16 ao 19, ele diz assim: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Esses versículos finais de Abacuque contêm algumas das mais belas e profundas palavras já escritas. O comentarista bíblico James Montgomery Boyce, comentando aqui esse texto, ele diz que Abacuque abraça todas as calamidades que ele pode imaginar. E, no entanto, triunfa sobre elas por causa do conhecimento e do amor do seu Salvador. No versículo 16, Abacuque traz a sua resposta pessoal a tudo que o Senhor havia revelado para ele. Ele diz assim, no verso 16, no finalzinho do verso 16, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores, sobre os nossos inimigos. Ele esperou pela resposta do Senhor no capítulo 2, no verso 1, quando ele diz assim, vou me colocar na torre de vigia para ver o que o Senhor fala comigo, e agora ele vai esperar no Senhor para que o Senhor realize a sua palavra, cumpra a sua promessa em relação ao futuro de Israel e ao futuro dos inimigos do povo de Deus.
Eu sei que esperar no Senhor muitas vezes é difícil. Não é fácil. Porque somente o Senhor sabe exatamente o tempo de responder às nossas orações. Somente Ele sabe o tempo que vai levar para que a promessa se cumpra. Todos nós estamos esperando a volta de Jesus, mas nós não sabemos quando Ele virá. Só Ele sabe. Só o Senhor sabe quando todas as coisas estarão sendo culminadas, completadas. E nós temos também promessas de Deus, de livramento de Deus na nossa experiência pessoal, familiar, conjugal. E é um desafio, e é aqui que nós somos desafiados, é aqui que a nossa fé em Deus é testada. Esperar até que. Não nos precipitarmos, como Sara e Abraão, que estavam debaixo de uma promessa de Deus, mas cansaram de esperar e resolveram fazer por conta própria. E tiveram Ismael como filho. Mas Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Anos depois, Deus apareceu para ele e disse: eu vou te dar o filho que eu te prometi. E um ano depois, Isaque nasceu. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Como diz o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Confiamos em Deus, não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo leve, vamos continuar orando pela salvação deste filho, pela salvação deste marido, pela restauração desse casamento. Estamos dispostos a perseverar na fé até o fim, até a volta de Jesus. Ainda confiamos em Deus, mesmo que o cumprimento de sua promessa não aconteça em nossa vida ou nos nossos dias. Por exemplo, orando por avivamento, orando pela unidade da igreja, orando para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo e que continue pregando o Evangelho com autoridade, com ousadia. Estamos orando. Eu, como pastor, tenho orado isso por muitos anos. E vou continuar orando. Até que o Senhor venha e nos encha do seu Espírito e que nós possamos com ousadia, sem pressão humana, pregarmos o Evangelho com uma alegria, servir ao Senhor com uma alegria, uma igreja cheia da alegria do Espírito Santo de Deus. Orarmos até que o Senhor nos responda. Abacuque decidiu em seu coração que confiará no Senhor, aconteça o que acontecer. Mais ou menos assim: estou contigo e não abro. Não importa o que acontecerá, eu continuarei confiando no Senhor. Continuarei crente, servindo a Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha salvação. Não importa, aconteça o que acontecer, eu confiarei no Senhor. Amém, querido? Você confia no Senhor? A profecia de Abacuque. Eu queria terminar nesta noite dizendo que essa profecia é um dos livros mais desafiadores e envolventes da Bíblia. É uma profecia que contém verdades profundas do Evangelho, que poucos cristãos se aventuram a entender. Embora a princípio Abacuque lutasse para entender os caminhos de Deus, ele chegaria a um ponto de rendição total depois de receber a palavra de Deus através de uma visão de Deus. E a jornada de Abacuque é a jornada, é a caminhada de todo cristão, de todo crente que busca mais
do que um mero conhecimento simplista de Deus, uma mera fé, uma fé superficial de Deus. Abacuque quer mais, ele quer se aprofundar no conhecimento de Deus. O profeta, para isso, percorreu um longo caminho em sua jornada espiritual. Ele foi da reclamação ao contentamento. E Abacuque se regozijará com as boas novas de Deus, mesmo que haja más notícias para o povo de Judá. Mas a boa notícia é de que Deus é fiel, ainda que nós sejamos, ou por mais que nós sejamos infiéis. E como Abacuque, queridos, também podemos andar nas alturas quando confiamos na soberania de nosso Deus, que reina sobre todas as nações da terra. Quando o Senhor é a nossa força, podemos nos elevar acima dos problemas deste mundo e dizer, como o profeta Abacuque no verso 19, o Senhor me faz andar nos lugares altos. Amém? O Senhor me faz andar nos lugares altos. Vamos orar nesta noite. Feche os seus olhos e falemos com Deus. Pai, muito obrigado por esses dias de palavra, em tempos de dificuldades, em tempos de adversidades. Nós temos recebido consolo e encorajamento na profecia de Abacuque. E hoje, mais do que nunca, estamos convictos de que o Senhor é o nosso libertador, o nosso Deus Salvador, que está disposto a abalar céus e terra para salvar o seu povo. Assim como o Senhor salvou o seu povo no passado, o Senhor também salva o seu povo em nossos dias. Reafirmamos nesta noite a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Deus que revela, que virá para julgar os pecadores e libertar o seu povo. Senhor, queremos mais uma vez reafirmar a semelhança de Abacuque, a nossa confiança em Ti. Aconteça o que acontecer. Ó Deus, não importa quanto tempo vai durar, nós queremos orar por libertação, nós queremos orar por salvação, nós queremos orar por avivamento no meio do Teu povo, pela unidade da igreja, e nós vamos fazer isso até que isso aconteça. Vamos orar, Senhor, para que o Senhor também traga tempos de prosperidade sobre o Brasil, tempos de prosperidade sobre a igreja, e que nesse tempo o Senhor também possa reavivar a sua obra no meio da tua igreja. Que nesse tempo de pandemia o Senhor venha como o Senhor está vindo, para reavivar a tua obra no meio da tua igreja. E eu sei que, segundo a revelação de Abacuque, esse reavivar da tua obra, muitas vezes vem com disciplina, vem com correção do Senhor. E que o Senhor possa corrigir o seu povo, os seus filhos, porque são os teus filhos, porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos corrige. Mas eu quero te pedir nesta noite, Senhor, para que o Senhor se lembre da sua misericórdia. Que o Senhor não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo a tua misericórdia. Que o Senhor se lembre que somos pó, e como um pai que se compadece dos seus filhos, o Senhor tenha piedade de nós. Que o Senhor nos reavive, que o Senhor nos renove, e que o Senhor reavive a fé, a esperança e o amor da tua igreja. E que o Senhor traga juízo sobre as nações. E que o Senhor, pela sua misericórdia, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua glória.
Amém. Todo ser que vive, louve em nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção podemos estar reunidos aqui para cultuar o Senhor, ouvirmos a palavra de Deus, é edificante nas nossas vidas nessa noite, não é verdade? Nós agradecemos a sua participação, queremos orar na finalização deste culto, lembrar você que ao deixar essa sala virtual, este culto virtual, você não está saindo da presença de Deus, mas você continua na presença do Senhor e a sua vida deve ser uma vida que adore a Deus, que louve ao Senhor em todos os momentos. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo ao Senhor pela bondade dEle, a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Depois ministraremos a bênção apostólica sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, nós agradecemos ao Senhor por termos passado este momento de culto ao Senhor, momento em que louvamos a Ti com as canções, adoramos ao Senhor com as nossas palavras, os nossos lábios, agradecemos ao Senhor pela palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, que a esperança, ó Deus, a fé, a esperança gerada
pela Tua palavra nos nossos corações nessa noite, sejam, Senhor, constante nas nossas vidas e que seja como uma fagulha de fogo, ó Deus, aquecendo a nossa alma em todos os dias da nossa vida, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos continuar depositando a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, por este culto, por este momento, ó Deus, que nós passamos na Tua presença. Que possamos ter uma semana abençoada, que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor conduza a nossa vida durante esta semana, Senhor, e que possamos, acima de tudo, agradecer ao Senhor, louvar ao Teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito e glorificar o Teu nome no nosso viver. E agora, meu Deus, que o Teu grande amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja remida, comprada e lavada pelo sangue de Jesus, hoje e para todo sempre, seja aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Boa semana. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. A importância da igreja na minha vida. Antes, eu vivi uma vida que, na verdade, eu não conhecia Jesus. Eu apenas conhecia só de ouvir falar. Então, porque na minha família tinha pessoas que congregavam, então eles falavam de Jesus, mas eu ouvia mais de longe. Então, eu aceitei a Jesus, fui para a igreja, aí eu comecei a ter um relacionamento íntimo com Deus. Aí eu pude perceber o quanto Ele é importante na minha vida, o quanto Ele tem me guardado a minha família. Eu entendi que a importância de estar me relacionando com os irmãos da igreja. Os irmãos já me ajudaram muito em oração, em cuidado mesmo. Então hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso servi-lo o Senhor com alegria e tendo Ele como meu único e suficiente Salvador. Então, pela honra e glória do Senhor, a mudança que eu vejo, assim foi primeiramente a minha mudança física, mudança interior, e a mudança que Deus fez em mim foi me resgatando e me salvando. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso estar servindo na tua casa, assim com uma carga de diaconia, no ministério infantil. Então, eu acho assim, no que a igreja precisar, eu estou disposta, porque o Senhor me chamou para servir. Então, eu tenho entendido que a minha vida pertence ao Senhor e o cuidado da casa dele. Então, para mim é uma honra. Então, eu creio assim, enquanto eu estiver aqui, eu estarei servindo ao Senhor com honra e glória. Hoje eu sinto saudade dos irmãos, eu sinto saudade da igreja, de estar recebendo os irmãos com alegria, então das crianças, então é saudade mesmo. Então eu creio, mas que tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos reunidos como igreja, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Devido a esse distanciamento, hoje eu sinto saudade das pequenas coisas que eu fazia na igreja. Recebendo os irmãos, trabalhando na cozinha. Até da cozinha suja a gente tem saudade. E no momento do culto, levar água para o pastor. E no momento da oferta, levar o gás alfelástico. E saudade de preparar o café para os irmãos. E tenho saudade dos irmãos depois do culto, conversando dentro da igreja. Mesmo que as horas vai passando.
Antes apagava a luz para os irmãos irem. Hoje eu acendo a luz para que os irmãos fiquem.